Boa noite, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário, cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam há apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje à noite é: a graça é gratuita porque Deus pagou o preço. O Evangelho de Mateus, irmãos, quando Mateus ele escreveu o seu Evangelho, ele escreveu para judeus que havia se tornado cristãos. Isso aí é muito importante. Judeus que se tornaram cristãos. E desde o início, Mateus procura deixar bastante claro no seu evangelho uma coisa: que Jesus, ele veio para cumprir a lei e os profetas. Exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: que Jesus curou uma multidão de pessoas, e Mateus diz que ele tomou sobre si as suas enfermidades e levou as suas doenças. Mateus entendia as curas que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra como sendo o cumprimento das profecias de Isaías. A gente, quando vê, por exemplo, o Sermão da Montanha, a gente vê Jesus deixando bastante claro
Eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir. E o evangelista São Mateus, ele procura esclarecer o que significa quando Jesus diz que veio cumprir a lei. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, Jesus ele vai fazer uma comparação. Ele compara o nosso relacionamento com Deus com um vinho novo que é colocado em odres novos. E com isso, São Mateus está querendo nos ensinar o seguinte: que para podermos absorver o Evangelho e viver uma vida com Deus por meio de Jesus Cristo, a gente precisa ter uma nova mente, a gente precisa ter um novo nome, a gente precisa ter um novo sentimento, a gente precisa ter um novo coração, a gente precisa nascer de novo, senão não vai. E no capítulo 12, irmãos, São Mateus, ele diz uma coisa interessante, que sacerdotes, profetas e reis do Antigo Testamento, eles gostariam de ver e ouvir o que eu e vocês ouvimos e lemos todos os dias, quando os 27 livros do Novo Testamento é pregado e ensinado. Nós temos o privilégio de ouvir verdades do Evangelho que Daniel nunca ouviu, Abacuque nunca ouviu falar, nem mesmo o grande Moisés chegou a ler, porque foi revelado aos pequeninos. Não é assim que Jesus diz? Senhor, graças te dou, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. E os pequeninos, quem são os pequeninos? São Mateus também deixa claro quem são esses pequeninos no seu próprio Evangelho. Capítulo 12 de São Mateus, a gente vê Jesus numa casa e uma pessoa diz assim: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Aí Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que me enviou. E o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, deixa bastante claro o que é essa vontade. E a vontade daquele que me enviou é esta: que creiamos no Filho de Deus e tenhamos vida eterna, e Deus nos ressuscitará no último dia. Então Mateus, ele procura elaborar o seu Evangelho para que quando a gente leia ele, a gente tenha uma percepção da seguinte coisa: que agora em Jesus, quando nós cremos em Cristo, quando nós nos arrependemos do seu pecado, dos nossos pecados, a gente agora nos tornamos não somente uma nova criatura, mas a gente agora se torna um novo Israel, um novo judeu, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é por isso que Mateus também deixa bastante claro no capítulo 12, que no reino dos céus, nessa nova aliança que foi trazida pelo Cristo, o menor dessa nova aliança, ou seja, uma criancinha que fazem parte da UCP, que se arrepende e crê em Cristo, é maior do que João Batista, que de acordo com Jesus, João Batista, dos nascidos de mulher, é o maior profeta que já existiu no Antigo Testamento. Veja que privilégio. Nós estamos numa relação com Deus da qual Davi nunca sonhou. Nem Davi teve essa relação que nós temos com Deus hoje em Cristo Jesus. E Mateus, ele já procura chegar, irmãos, no seu Evangelho e deixar bastante claro para esses crentes judeus que eles precisavam aprender a viver agora, aqui na terra, um relacionamento baseado e fundamentado apenas no Cristo. E a parábola que eu li, ela está escrita no capítulo 20. Falta apenas 8 capítulos para Mateus terminar o seu Evangelho.
E Mateus procura terminar o seu evangelho da mesma forma que começou, deixando bastante claro para esses crentes judeus que se você tem Cristo, que é o cabeça, você não precisa mais do templo, porque na realidade o templo, o coração da religião judaica, que é o templo, sem templo não tem religião judaica. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E mesmo que eles reconstruam o templo, não serve de nada, porque o templo hoje é Cristo. Mateus deixa bastante claro nos últimos capítulos, e ele vai desenvolver, na realidade, ele vai projetar não somente os discursos de Jesus, mas as ações de Jesus de uma forma esmagadora. Olha o que Mateus diz aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Mateus procura deixar claro que o reino de Deus agora ia ser tirado na nação de Israel e iria ser dado uma nova nação que, de acordo com o Novo Testamento, é o Israel de Deus. São aqueles que fazem a vontade de Cristo, são aqueles que vivem pelo Espírito e não pela lei. E é interessante, irmãos, que Jesus, nesses últimos capítulos do Evangelho de Mateus, ele amaldiçoa a figueira, e a figueira é um símbolo de Israel. Ele entra no templo e faz aquilo que vocês sabem muito bem que ele faz lá no templo, expulsa as pessoas e diz que a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado ela em covil de salteadores. É nesses últimos capítulos que a gente vê Mateus colocando na boca de Jesus as seguintes palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus dizendo: vocês não mais me verão até que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo de Deus. E os judeus, irmãos, até os dias de hoje, os judeus segundo a carne, eles não reconhecem Jesus Cristo como Deus e nem tampouco como Messias. E Paulo apóstolo vai dizer que uma das razões disso é que eles têm um véu na cara dele, e esse véu se chama a lei de Deus, a lei mosaica. Porque Jesus diz no capítulo 5, quem vocês pensam que acusa vocês diante de Deus? Não sou eu, diz Jesus, que vos acusa diante de Deus. Quem vos acusa diante de Deus é Moisés. É a lei de Deus, porque ela foi dada para nos condenar. Ela foi dada para nos acusar. A lei de Deus, ela foi dada para poder mostrar nossa fragilidade e a nossa incapacidade. E Mateus procura elaborar isso nesses capítulos finais. Mas essa parábola que ele contou aqui, eu acredito que agora, depois de tudo isso que eu falei, vocês têm condições de entender essa parábola. Porque as parábolas de Jesus, irmãos, Jesus não conta parábola com o objetivo de moralizar os seus discípulos, de ensinar aos seus discípulos o que é certo, o que é errado, que nem as histórias que a gente conta para nossas crianças, tipo Pinóquio, para que a gente ensine a criança que é errado mentir, porque se você mentir o nariz vai crescer. Parábola não tem nada a ver com isso. As parábolas não foram citadas, faladas por Jesus com o objetivo de trazer lições de vida. Isso aí, se você quer ter lições de vida, vá ler o livro de Provérbios, lá você vai ter lições de vida. Parábola não é isso. Parábolas foram escritas para poder revelar agora esse novo relacionamento, esse novo vinho que está sendo colocado
em odres novos, em pessoas que aceitam e que se arrependem dos seus pecados, e que agora começa a ter um relacionamento com Deus, não mais na lei, e sim mediante Jesus Cristo. Essa parábola que eu li, é isso aqui. Aqui nós temos uma historiografia teológica da nação de Israel. E a forma como Mateus elabora essa parábola, as palavras que ele enfatiza, que Jesus ele faz questão de deixar bastante claro para aqueles que estão lendo o seu evangelho, algumas coisas que precisava se entender. Porque, irmãos, não se esqueçam, Mateus, ele era um cobrador de imposto. E naquela época, cobrador de imposto era traidor da pátria. Mateus não tinha acesso a uma sinagoga. Mateus, os israelitas daquela época, os que frequentavam os templos, dizia que a oração de Mateus era abominável, porque ele traiu o povo judeu, cobrando imposto pelo Império Romano. Mateus, ele era enquadrado no meio das meretrizes, ele era enquadrado no meio dos criminosos e dos ladrões. Ou seja, do ponto de vista da teologia judaica daquela época, Mateus era alguém que jamais ele entraria no reino dos céus. Aí vem Jesus e convida Mateus e diz: o reino dos céus pertence a você. Aí vem Jesus e diz o seguinte: que cobradores de impostos, ladrões, meretrizes e criminosos estão entrando primeiro no reino dos céus do que pastor, presbítero, escriba, sacerdote e fariseus e líderes religiosos. 2 homens subiu para orar. Um jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que tinha. Esse que frequentava o templo, lia as escrituras, orava e chorava diante de Deus, esse não desceu justificado para casa. E frequentava a igreja todo dia. Orava, lia a Bíblia, e Jesus disse: esse não desceu justificado para casa. Agora, o pecador, que nem ao menos tinha coragem de levantar os olhos para os céus, e que só dizia uma coisa: Senhor, sê propício a mim, pecador, de Jesus. Esse desceu para casa justificado. Porque os criminosos, os cobradores de impostos e as meretrizes estão entrando no reino dos céus primeiro do que escriba, saduceu e fariseu. E o que é interessante, irmãos, é que quando os líderes religiosos daquela época, veja aí em Mateus capítulo 21, versículo 45, um detalhe importante antes que eu comece a pregar a parábola. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E o que é que Jesus falava a respeito deles? E o que é que Jesus fala a respeito de nós? Nessa parábola aqui nós temos um dono da vinha. As parábolas de Jesus são fundamentadas em acontecimentos e circunstâncias do dia a dia. Jesus conta uma parábola de uma mulher que, quando ela perde algo que ela entende que é precioso para ela, ela revira a casa de cabeça para baixo até encontrar. A gente vê Jesus contando uma parábola em que irmãos ficam brigando pela herança do pai. Então, as parábolas de Jesus são tiradas de acontecimentos e circunstâncias do dia a dia. É assim também que segue essa parábola. Aqui a gente vê um homem, um proprietário, o dono de vinha, irmãos. Ele era dono da sua própria
propriedade. Era uma propriedade privada. Era ele que contratava empregados. Através do trabalho desses empregados, eles plantavam a vinha, as uvas, colhia, triturava e colocava o suco nos odres, e era através da venda desse suco da uva que o proprietário se mantinha e pagava os seus impostos e pagava os seus trabalhadores. Era uma história que todo mundo sabia. Só que quando Jesus conta essa história que todo mundo vê na vida dele, no cotidiano, ele o conta com o objetivo de estar revelando para nós como funciona o nosso relacionamento com Deus mediante Jesus Cristo. Porque o reino do céu chegou. E como é que funciona agora esse relacionamento de Deus com o seu povo? Aí está aqui. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E presta atenção aqui, senão você não vai entender nada do que eu estou falando. Versículo 2. O primeiro grupo que foi contratado, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário. O primeiro grupo, esse dono da vinha, ele fez um contrato de trabalho. Que contrato era esse? 1 denário. Eles eram jornaleiros, não porque eles entregam jornais, mas porque eles recebiam 1 denário por uma jornada de trabalho de um dia. Entendeu aqui? Eles trabalhavam um dia inteiro, ao final da tarde, eles recebiam 1 denário. Isso se chama jornaleiro. E é interessante que na nossa época, né, o jornal, quando as pessoas entregavam jornais ali nos anos 80 e 90, o jornal era a notícia do dia. No jornal de segunda não servia para terça. É interessante as mudanças das palavras, né? Mas aqui, Mateus faz questão que você entenda um princípio teológico. Que princípio é esse? O primeiro grupo tinha um contrato de trabalho com o dono da vinha. E com isso, Mateus quer trazer para nós uma verdade. Quem foi o povo que Deus fez um pacto, uma aliança, e que se comprometeu com esse povo, dando preceitos e mandamentos, como diz o Salmo 147, revelou os seus mandamentos e os seus preceitos por intermédio de Moisés, e a nenhuma outra nação Deus fez isso. Quem foi esse povo? O povo de Israel. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas Israel tem a lei de Deus, Israel tem os mandamentos, Israel tem um conhecimento de Deus, Israel tem um preceito, Israel tem um ensino, Israel tem a luz do Senhor, a luz de Deus paira sobre Israel. Na realidade, Deus escolhe Abraão, faz uma aliança com Abraão, e através de Moisés dá a esse povo leis. Na teologia bíblica, isso é chamado de nomismo pactual. O povo de Israel no Antigo Testamento se relacionava com Deus, e presta atenção aqui, mediante a lei. Cumpra e obedeça os mandamentos de Deus, e você vai viver. Não é isso que está escrito em Levítico, capítulo 18, versículo 4? Faça isso e viverás. E o viver aqui não tem nada a ver com vida eterna, como alguns teólogos e exegetas do Antigo Testamento erradamente interpretam. Não é vida eterna. A lei não oferece vida eterna. Obedecer o mandamento significava que se você obedecesse o mandamento, exemplo, honra o teu pai e a tua mãe,
e os teus dias se prolongará na terra que o Senhor teu Deus te dá. A obediência ao mandamento trazia para o povo de Israel um custo-benefício, vamos dizer assim, físico. Está lá em Deuteronômio. Se você obedecer o mandamento, a tua casa será próspera, a tua mulher será fértil, a tua terra vai prosperar. Está lá, as bênçãos. Se você obedecer esse mandamento, nenhuma delas é vida eterna. Só na cabeça desses exegetas e teólogos que interpretam errado o Antigo Testamento, querendo fazer da lei de Deus um motivo para dar vida eterna. A lei de Deus não dá vida eterna. A lei de Deus, ela foi dada para poder mostrar as nossas incapacidades e as nossas imperfeições. E foi isso que Deus fez com Israel. Deu uma lei. E é isso que Mateus quer que você entenda nessa parábola. O primeiro grupo que foi contratado às 6 horas da manhã, foi feito com ele um contrato. No final do dia, eu vou te pagar um denário. Só que a parábola continua. Aí vai aparecer outros grupos. Saindo pela 3ª hora, ou seja, 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha. Agora perceba, o que é que vocês estão fazendo aí? 9 horas da manhã. A gente está desocupado, a gente está sem ter o que fazer. Vão para a minha vinha, vão trabalhar na minha vinha. E o proprietário disse o seguinte: pagarei para vocês o que for justo. E diz a parábola que eles foram. Não tem contrato. Não tem contrato. Eles foram acreditando na justiça do dono. 9 da manhã. Versículo 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, ou seja, 3 horas da tarde, agora, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a minha vinha. E Mateus quer que você entenda uma coisa: esses outros que foram contratados pelo dono da vinha, eles foram trabalhar na vinha, acreditando na generosidade do dono, acreditando na justiça do dono, acreditando na bondade dele, e todos eles foram. Agora veja que coisa interessante. Veja porque essa parábola aqui, ela não está ensinando aqui justiça trabalhista, irmãos. O objetivo da parábola não é essa. Jesus não está aqui ensinando aqui como funciona, como deve funcionar o comércio, não, nada disso. Ele está revelando para nós os mistérios desse novo relacionamento que nós temos com Deus agora, a partir do Cristo. E no final do dia, veja, versículo 8: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador. Ele chamou o seu contador e disse o seguinte: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Agora preste atenção: comece pelos últimos, indo até os primeiros. Se você der uma olhadinha no capítulo 19, versículo 27, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, no final do dia,
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai ou mãe, ou mesmo mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiro. Senhor, o que é isso de primeiro ser último e último ser primeiro? Agora ele vai explicar para você o que é primeiro se tornar último e último se tornando primeiro. Porque na minha cabeça, primeiro e último, meu amigo, só pode acontecer no empate. Só se tiver um empate. O primeiro e o último só pode ser a mesma coisa se for um empate. Aí Jesus conta para nós aqui. Comece a pagar pelos últimos, até chegar aos primeiros. Vindo a hora 10ª, recebeu cada um deles o quanto? 1 denário. A jornada de um dia inteiro de trabalho. Já imaginou, irmãos? O camarada chega na tua firma, tu está lá trabalhando lá, 1 mês de trabalho duro, descarregando carne, sei lá, trabalhando lá. Aí chega um camarada e é contratado por essa mesma firma no mesmo dia, no último dia do mês, ou no primeiro dia do mês, como que vocês queiram. E é justamente o dia do pagamento. Aí na hora de pagar os funcionários, todo mundo recebe o salário mínimo. Passou 1 mês inteiro trabalhando, recebeu o salário mínimo. Aí aquele que trabalhou 1 dia recebeu o salário mínimo também. O que é que você acha que você vai fazer com esse camarada? O que é que você acha que você vai fazer com essa firma? Eu sei muito bem que muita gente faz com essas firmas. Isso é injusto. O cara trabalhou 1 dia e está recebendo um salário mínimo. Isso é um contrassenso, isso é uma loucura. Eu vou processar e botar no pau essa firma. Não é assim? Ao chegarem os primeiros, pensaram, quando eles viram os últimos recebendo 1 denário, aí eles começaram a pensar, rapaz, é bem verdade que o dono da vinha fez um contrato com a gente escreveu o contrato, assinou o contrato, de que a gente ia trabalhar 1 dia e receber 1 denário, mas, se ele está sendo generoso, se ele está sendo bondoso, se ele está sendo misericordioso com esses aí que só trabalhou 1 hora, imagina o que é que ele não vai fazer com a gente que está aqui trabalhando o dia inteiro e que nós temos um contrato com ele. Ele vai ser, ele tem que ser, veja, ele é obrigado a ser mais generoso ainda. Só que é interessante que, no meio desses primeiros aqui, que trabalharam às 6 horas da manhã, havia um deles que na parábola era o mais falante. Era uma espécie de, vamos dizer assim, uma pessoa do sindicato dos amargurados e dos injustiçados. E esse toma a palavra. Está aqui, ó, Jesus coloca ele tomando a palavra. Versículo 12. Um deles toma a palavra e diz: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Está errado. Isso é um contrassenso que você está fazendo aí. É verdade que tu fizesse um contrato com a gente, mas isso que você fez aí não existe. Nós estamos sendo injustiçados. Tu não pode fazer isso não. Irmãos, abram as suas Bíblias no Salmo 73. Livro de Asaf, Salmo de Asaf, melhor dizendo, 73. Verso 12.
Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, e aumenta suas riquezas. Agora veja o que Asaf diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Quando Asaf, que temia Deus, que observava os mandamentos, que honrava pai e mãe, que ensinava os seus filhos o caminho de Deus, quem é o Senhor, que participava de um culto monoteístico, correto, completo, certo, ortodoxo, alguém que obedecia, que temia e tremia os mandamentos. Quando Asaf olhou para o vizinho, que não teme a Deus, que não está nem aí para os mandamentos, que não se preocupa em ensinar os seus filhos o caminho que deve andar, não está nem aí, não está com aliança com Deus, não tem o nome de Deus na boca, não tem nada, meu irmão. Quando ele olhou para o vizinho e viu que o vizinho que não teme a Deus está prosperando mais do que ele, que vai dormir cedo para não assistir coisa que não presta, que se desvia dos caminhos errados, que procura ser esposo fiel de uma única mulher para o resto da vida. Aí ele olha assim e diz: do que adiantou tudo isso? Do que adiantou 25 anos de culto? Do que adiantou decorar os versículos da Bíblia? Do que adiantou os sacrifícios, as frequências no templo? Do que adiantou eu me matar para poder obedecer o mandamento de Deus, se no fundo está aí esse ímpio que não faz nada disso e é mais próspero do que eu? E a conclusão dele, sabe qual é? Inútil foi viver uma vida de santidade. A história do Antigo Testamento é justamente essa história. Quantos profetas, quantos sacerdotes, quantos do povo de Deus que viviam obedecendo os mandamentos de Deus, de repente não se deparava diante com essas injustiças. Esse cara não teme a Deus, não observa a Deus, não lê, não coloca nem mesmo num rótulo no carro, não coloca nenhum versículo, não faz nada, ele é até um ateu. Os filhos dele estão tudo na faculdade, a filha se transformou em médica, o filho é advogado, o carro dele, todo ano ele troca de carro, e eu que sirvo a Deus, estou aqui nisso aqui. Aí ele pesou na balança o custo-benefício de servir a Deus, e sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Inútil me foi servir a Deus. Porque, irmãos, preste atenção aqui nessa parábola, preste atenção no que Mateus está querendo nos ensinar. Preste atenção no que Mateus está querendo nos ensinar. Todo aquele que se relaciona com Deus com base na lei, tendo a lei como sendo o seu mediador entre Deus e o homem, vai ser amargurado como esse aqui. É a mesma mentalidade do filho que ficou na casa. Você lembra lá do filho? A parábola dos dois filhos? Um que pede a herança do pai e vive dissolutamente, e o outro que fica. Quando o outro volta e o pai trata o filho rebelde com amor, com bondade, e reparte a herança de novo com ele, o que não saiu de casa, que ficou lá obedecendo os mandamentos, que ficou lá cultuando o pai, que ficou lá honrando o nome da família, ele diz: meu pai, o que o senhor está fazendo é injusto. Eu nunca transgredi um mandamento seu, eu nunca desobedeci nenhum estatuto, nenhum preceito. Irmãos, em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que aqueles que se relacionam com Deus mediante a lei, pela lei vai ser julgado. Você quer desenvolver uma espiritualidade com Deus com base nos seus méritos? Sabe o que vai acontecer com você? Olha o que a parábola diz:
Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Então, quando nós nos relacionamos com Deus por meio das obras da lei, é isso aqui que vai acontecer. Pela lei você vai ser julgado. E a palavra de Deus diz bastante clara que quando você quebra um único mandamento, você se torna culpado de todos e o contrato é anulado. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, olha o que ele vai dizer lá, ó. Romanos capítulo 10, olha o que Paulo diz. Irmãos, versículo 1: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, eles quem? Israel, é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Gente, as pessoas que vivem com Deus mediante a lei, eles têm um zelo por Deus que nem eu, que sou calvinista, há mais de 30 anos, eu tenho. Rapaz, eu tinha um primo que me evangelizava, ele dormia de calça e camisa de manga comprida, meu amigo. No calor de rachar, mas ele dormia. E eu perguntei para ele: meu amigo, por que isso? Meu amigo, na hora do arrebatamento, se eu tiver de short curto que nem tu, eu fico, cara. Relacionar-se com Deus por meio de mensurabilidade, créditos, quantificação, só vai dar nisso aqui, filho. Olha o que Paulo apóstolo vai dizer em Romanos, capítulo 3. Olha o que ele diz, Romanos, capítulo 3, versículo 26. Versículo 27, melhor dizendo. Onde está a jactância? Foi de toda excluída. Acabou, o orgulho acabou. A soberba acabou, a jactância acabou. Aí Paulo apóstolo pergunta: por que lei? Você acha que os 10 mandamentos vai acabar com o orgulho, com a soberba, com a jactância? Você acha que os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, tem poder de arrancar a jactância, o orgulho e a soberba do coração humano, meu querido? Você acha? Olha o que Paulo diz. Por que lei? Das obras? Ou seja, a lei do faça isso e viverás? A lei dos mandamentos? Você acha que as pessoas deixam de ser orgulhosas por obedecer os mandamentos de Deus à risca? A resposta de Paulo apóstolo, sabe qual é? Não. Pelo contrário, quanto mais mandamento você obedecer, você vai se tornar filho do inferno às vezes, 3 vezes ou 2 vezes mais. Não era assim que o fariseu fazia? Porque se você não prega a graça, se você não prega o evangelho de Deus, se você não prega a cruz, se você não prega a misericórdia divina, e você estabelece uma pregação onde a justiça de Deus e a salvação de Deus e a santidade de Deus é por meio das obras, a resposta é simples, meu irmão. Se a salvação é por meio do esforço humano, é por meio da entrega humana, é por meio do sacrifício humano, o ser humano deveria ter sido salvo por Moisés, porque não houve nenhum contabilista maior do que Moisés. A lei foi dada por ele, os mandamentos foram ensinados por ele, e com muita lei, muito ensino, muito preceito e muito mandamento, não salvou ninguém. Examinais as escrituras, está lá, até o dia de hoje o judeu ensina as escrituras, o Antigo Testamento, e a profissão de fé do filho judeu é infinitamente superior a uma profissão de fé de um filho presbiteriano. Sabia disso? O bar mitzvah, sabe o que é um bar mitzvah? É a criança de 9 anos decorar um livro inteiro da Bíblia e recitar ele todinho sem gaguejar. Isso é o bar mitzvah.
Aí as crianças ficam aqui, as nossas crianças ficam decorando os credos, citam os credos e se alegram com isso. O relacionamento com Deus não pode ser com base nas nossas performances. Sabe por quê? Porque quando a gente se relaciona com Deus com base na nossa percepção, na nossa compreensão, quando nós trazemos Deus para esse meio de relacionamento por meio dos méritos, a gente começa agora a acharmos que somos dono da vinha. Esse povo aqui ficou com ódio muito grande do dono da vinha. E o dono da vinha é Deus. Pessoas que vivem relacionamento com Deus mediante a lei, quando eles veem uma pessoa que não vive como ele vive, porque tem que viver como ele vive, viu gente? É um negócio fascinante isso aqui. Olha, eu tive 3 professores de homilética, 3. Um no seminário congregacional, um pastor amigo meu e outro que ensinava no seminário batista. 3 professores de homilética. Os 3 me ensinavam a pregar de forma diferente. E eu falava de um para o outro, ó, fulano de tal disse que a forma certa de pregar é assim. Aí o batista dizia, não, está errado. Tem que ter um exódio antes da introdução. Ou então tem que ter um primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, como dizia o presbiteriano. Na realidade, depois de eu ouvir os 3 professores de homilética, sabe o que foi que eu entendi? É que cada um deles queria que eu pregasse como eles. Porque se eu não pregasse igualzinho a eles, eu estou errado. Irmãos, você já viu aquela pessoa que se orgulha de chegar pontualmente na hora cedo? Ele é pontual, ele chega 5 minutos antes. Meu amigo, quem não chegar igual a ele, vai cair na língua dele, viu? Agora, imagine um camarada desse evangelizar outra pessoa dizendo, olha, você tem que chegar cedo, e o outro aceita. O discípulo vai ser pior do que o mestre. Não é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 23? Que os fariseus saíam para evangelizar, e os discípulos dos fariseus eram filhos do inferno 2 vezes mais do que o próprio fariseu. O fariseu nem entrava no reino de Deus e nem deixava aqueles que entrar. Sabe por quê? Porque para você entrar no reino de Deus, você tem que ser igual a mim, você tem que pensar igual a mim, você tem que falar igual a mim e você tem que agir igual a mim. E se não for assim, está errado. E as outras pessoas, irmãos, que foi contratado pelo dono da vinha, eles estabeleceram um relacionamento com Deus, não com base no contrato. Eles não tinham contrato, não mediante a lei, porque o escritor aos Hebreus claramente diz que a lei de Deus nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nós somos purificados, justificados e santificados pela graça de Deus. Por que Pedro não quis evangelizar Cornélio, gente? Eu digo para você por quê? Porque Cornélio comia porco. Cornélio comia cérebro de macaco. Cornélio comia caranguejo, escorpião. O judeu não pode comer isso. Pé de coelho. Não dá. Por isso que Pedro diz, nunca entrou na minha boca um cérebro de macaco. Eu nunca comi caranguejo. Eu nunca comi escorpião assado na panela. Esse homem é impuro. Aí o que é que Jesus diz? Não chame de impuro aquele que eu santifiquei com o meu sangue. Se relacionar com Deus por meio da graça é liberdade. Irmãos, a grande lição que vocês vão levar para casa é o seguinte: não queiram ser primeiros, porque vocês se tornarão os últimos. Quem são os primeiros? São aqueles que vivem comunhão com Deus para que o outro veja. São aqueles que gostam de ser reconhecidos. Veja aí em Mateus. O próprio Mateus vai dizer para nós o que é o primeiro e o que é o último. Veja aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 23.
Versículo 5. Quem são os primeiros que se tornam os últimos? São aqueles que praticam, porém, as suas obras de justiça, com o fim de quê, gente? Com o fim de quê? De serem vistos e reconhecidos por quem? Pelos homens. Eu vou ensinar o meu filho o caminho que deve andar, para que quando ele andar no caminho reto, alguém veja e chega para mim e diz: rapaz, tu fez um trabalho bom. E eu vou dizer: obrigado, meu irmão. Louvado seja Deus e a mim. Tem gente que se orgulha até dos calos que tem no joelho. Isso eu só vi no meio do movimento pentecostal, né, velho? O movimento pentecostal é isso. Está lá, os camaradas vão orar, levanta as calças para ficar em cima do joelho, está lá os calos. Isso aqui é vida de oração, meu irmão. Nós oramos de joelho. É uma espiritualidade, gente, que é vista pelos outros. É o marido que serve a Deus para agradar a mulher. Teve até um rei, se lembra? Teve um rei, que eu não me lembro mais o nome desse rei, que ele servia a Deus diante do sacerdote. Quando o sacerdote morreu, a fé dele também morreu. Tem muitos maridos que estão servindo a Deus aqui por causa da esposa. Quando a esposa morreu, o marido não vem mais para a igreja, não. Porque é uma espiritualidade construída, sabe aonde? Na areia. É um relacionamento com Deus que a durabilidade dele é o outro ver, é o outro reconhecer, é o outro dizer, é um homem de oração, é uma pessoa que teme a Deus. É uma espiritualidade raquítica, é uma espiritualidade sem consistência, sem fundamento, é uma espiritualidade fundamentada nos outros. E Jesus diz: se você é assim, você é o primeiro que vai se tornar o último. E geralmente esses primeiros que se tornam os últimos, quando as obras de justiça deles não são reconhecidas, quando não são vistas, quando a pregação dele não é elogiada, quando o louvor dele as pessoas não reconhecem, quando as pessoas não veem o que eles fazem, eles ficam furiosos, gente. Eles ficam com raiva. Tem gente que até abandona a igreja, abandona. Por quê, gente? Porque são primeiros que vão se tornar últimos. São primeiros que querem ser vistos pelos outros. Já recebeu o galardão. O galardão é o elogio da tua esposa, que chama você de homem de Deus. O galardão é o reconhecimento das pessoas, que chamam você de homem de oração. Aí Jesus finaliza a parábola dizendo: não queira ser primeiro para se tornar último. Pelo contrário, se torne o último para que você seja o primeiro. Quem são os últimos? São aqueles que, quando fazem as suas obras de justiça, são que não servem inútil. São aqueles que vivem uma vida de oração no quarto privado, sem querer ser reconhecido por nada. São aqueles que se entregam a Deus, ao reino de Deus e ao seu ministério, dando com a esquerda, sem que a direita veja. São aqueles que fazem a vontade de Deus, sem querer esperar reconhecimento, ou troca, ou barganha do que quer que seja. São aqueles que fazem para Deus e só é reconhecido e visto por Deus. E ser reconhecido e visto por Deus significa que você vai passar aqui na terra no anonimato. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, me diga uma coisa, não está escrito nos profetas que Elias tem que vir primeiro, antes de o Messias surgir? Se o Senhor é o Messias, cadê Elias? Eu não vi Elias. Aí Jesus diz: olha, Elias já veio. Não, Senhor, eu não vi, ele veio. Elias veio, pregou, consertou os caminhos que tem que ser consertado, e só foi visto por mim. Só eu vi ele. Ninguém viu Elias. Agora eu vi.
Porque ele tinha a consciência, o Elias que veio, ele tinha essa consciência. Que consciência? De viver vida com Deus fundamentado na graça. E viver vida com Deus fundamentado na graça significa, importa que Ele cresça e que eu diminua. Viver vida com Deus fundamentado na lei significa, enquanto Deus está crescendo, eu também quero aparecer. E pessoas que vivem com Deus dessa mentalidade, geralmente têm um ódio tremendo. Essa semana, teve um padre aí, que disse que Preta Gil procurou os orixás, os caboclos, e o padre disse, cadê os orixás? Cadê os caboclos? Tu morreu, mulher. Irmãos, eu não sei se eu estou lendo a Bíblia errada. Eu não sei que tipo de pregação de evangelho é que está sendo pregado por aí. Porque Ludmila Feller, ela morreu de câncer também. E ela procurou Jesus. E eu vou perguntar, cadê Jesus que não curou ela? Timothy Keller, pastor da maior igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, Nova York, ele morreu de câncer. E ele procurou Jesus e eu pergunto, cadê Jesus que não curou ele? Paulo apóstolo já deixou isso bastante. Irmãos, isso aqui é fundamento, é ABC do Evangelho. Se a nossa esperança em Cristo está limitada a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus não vai ser vista aqui nessa terra. Não vai ser vista aqui nessa terra. Porque a forma como o ser humano que não teme a Deus vai quantificar a sua comunhão com Deus, sabe como é? Você tem dinheiro, seu casamento é estruturado, você tem filhos obedientes, você tem saúde, você é assim? Porque se você não tiver isso, eu pergunto, do que serve você servir a Deus? Aí vem Jesus e conta uma parábola de Lázaro e coloca esse homem que teme a Deus, doente, pobre e morrendo como indigente. Porque aqui na terra, aquele que teme a Deus pode morrer doente e como um indigente e passar por essa vida sem ser reconhecido por ninguém. Mas lá no céu, o arcanjo Miguel sabe o nome dele. Os serafins sabem o nome dele. Até o diabo sabe o nome dele. Aqui na terra, a diferença que serve a Deus e que não serve a Deus, ela não é muito clara, nem perceptível. O Covid deixou isso bastante claro, gente. Morreu presbiteriano, morreu batista, morreu católico. Eu me lembro, eu estava em casa escutando lá. O Covid chegou na Itália. Aí eu escutava um pregador no YouTube. Tá vendo? Deus está trazendo juízo para aqueles idólatras italianos que adoram Maria. Aí o Covid atacou os Estados Unidos, maior do que a Itália, país protestante. Aí o mesmo pregador disse, está vendo? É um monte de arminiano, semipelagiano, e por aí vai. Irmãos, calvinista morre. Atos dos Apóstolos, Tiago apóstolo, ele morreu, sabe como? Orando. Ele morreu orando. Você pode servir a Deus e falecer. Essa diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, ela vai ser vista e entendida, sabe quando? Na eternidade. Aí o ímpio vai calar a boca. Aí o ímpio vai dizer para você, rapaz, tudo que você falou é verdade, porque agora eu estou vendo. Enquanto isso não acontecer, só vai ver essa diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem vive pela fé. Porque as coisas espirituais só se discernem como? Espiritualmente. Gente de fé vê diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Agora, gente que não tem fé não vai ver nunca diferença, porque quantifica as coisas. O relacionamento com Deus tem que ser assim, tem que ser assado. Aí vem Jesus e nos dá uma parábola como essa, dizendo, você tem que se relacionar com Deus por meio da graça.
O seu vizinho que não teme a Deus, ele pode ser muito mais abençoado do que você. Você que frequenta a igreja há mais de 30 anos, pode ter a possibilidade de um membro se converter hoje e ele ser reconhecido dentro da igreja primeiro e mais do que você que já tem vários anos dentro da igreja. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha como quer, quando quer e da forma que ele quer. A gente não pode enjaular Deus. Não diga que Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, porque esse é que foi o problema do povo de Israel. Quando Jesus se apresentava como Messias, eles abriam as Escrituras e diziam: examine as Escrituras, de Jerusalém não sai profeta. E é interessante que Jonas saiu de lá, né? Mas eles não consideravam Jonas profeta, não. Não enjaule Deus. Deus, ele faz como quer, gente. Se Deus quiser que uma jumenta fale, ele fale para poder reprovar a ignorância de um homem. Se Deus quiser... A reforma protestante aconteceu onde? Foi numa igreja presbiteriana? Foi numa igreja anglicana, batista, metodista? Onde foi que o Espírito Santo soprou para que surgisse a reforma protestante? Dentro da igreja católica. Um monge agostiniano, lendo as Escrituras, aprende que o justo viverá pela fé. Em ranço católico, o Espírito Santo de Deus soprou e a reforma protestante aconteceu. A graça de Deus é a única coisa que nos diferencia entre nós e aqueles que estão lá fora, entre vaso de misericórdia e vaso de ira. Somos agraciados por Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. É assim. Quando você vive relação com Deus, fundamentado na graça, você não fica doente, você não fica oprimido, você não fica triste, nem fica amargurado. Quando outras pessoas estão também sendo abençoadas, estão sendo notadas, contempladas e vistas, porque você já foi vacinado, você entendeu que o Senhor é o Espírito do Senhor faz como quer. Ele derrama a sua graça e a sua misericórdia na vida daquele quem quer, porque a graça de Deus não vem pelas obras, do contrário, a graça deixa de ser graça. Se relacione com Deus por meio das obras, anula-se a promessa, cancela-se a fé. Deus vai tratar com você do jeito como você quer que Ele se trate, com base nos méritos. É mérito que você quer, é mérito que você vai receber. Agora saiba de uma coisa: se você quebrar um único mandamento, você vai ser acusado de todos e o contrato está anulado. É assim que você quer se relacionar com Deus? É dessa forma que você quer viver com Deus, gente? Acreditando que Deus vai te dar uma casa própria porque você frequenta a igreja? Acreditando que Deus, Ele vai tirar sua mãe da UTI porque você dá o dízimo? Essa é a mensagem que as igrejas neopentecostais pregam aí. É por isso que a graça de Deus está sendo assassinada nesses púlpitos. A grande pergunta é: por que Asaf disse que servir a Deus para ele foi inútil? Sabe por quê? Porque ele desenvolveu um relacionamento com Deus com base na barganha. Barganhar com Deus, meu irmão, não é bom negócio não. Os outros que foram contratados, eles foram trabalhar na vinha, confiando na bondade, na generosidade e no caráter daquele que havia contratado eles. É assim que eu me relaciono com Deus. Eu confio na sua graça, eu confio na sua bondade, eu confio na sua misericórdia. Embora às vezes eu não entenda sua graça, não entenda sua misericórdia, mas
eu sei em quem tenho crido. Que Deus nos abençoe.